Fala galerinha, seguinte, a JBL do nada resolveu lançar a caixa nova. Vocês já viram aí no título, né? Simplesmente a JBL PariBox On The Go Essential. Atenção a esse detalhe. Por que ele é importante? Vocês podem ver, cara, que a caixa ele é muito parecida com a JBL PariBox On The Go, que vocês viram aqui no canal, acho que deve ter uns 2 anos mais ou menos. Vou deixar o vídeo aqui na tela pra vocês. E o que tá me impressionando aqui nessa caixa nova é que eu tava escrevendo as especificações técnicas aqui e, cara, pelo que eu vi aqui de base, eu não consegui ver tanta diferença assim da PariBox On The Go que tava lá na linha 2 anos atrás. Aliás, eu nem esperava que a JBL fosse se preocupar com On The Go hoje em dia, porque eu não sei se vocês lembram, a gente já tem a PariBox Encore, que tem o mesmíssimo princípio. A gente vai ter um falante central que vem com LED e ela vai ser mais compacta. Essa daqui vai ser mais leve, né, no caso, do que a PariBox Encore. Mas eu honestamente estava esperando que a JBL fosse abandonar completamente esse modelo aqui. E se liga só nas especificações. Na parte de falantes a gente vai ter um woofer e 2 tweeters. A potência dela vai ser de 100 watts RMS, tá? Na linha PariBox a JBL costuma dar pra gente esse tipo de informação diferente da linha PariBoost, né? JBL Boombox, Flip 6, Charge 5, enfim. Além do mais, o tempo de carregamento é de 3 horas e meia, o tempo de bateria é de até 6 horas e eu tenho quase certeza que nesse modelo aqui eles colocaram dependendo do volume do que está sendo reproduzido, né? Um pinguinho de honestidade no mar de... Além do mais, você também vai conseguir usar aí um pendrive para poder reproduzir a sua playlist, caso você não queira conectar no Bluetooth, tá? Tem entrada aqui e vai funcionar nesse princípio. O peso dela vai ser de 6 kg, tendo aí mais ou menos uns 500 gramas a menos da PariBox On The Go de 2 anos atrás. E o que me impressiona aqui, cara, é que eles simplesmente largaram um Bluetooth 4.2. Ué, eu tenho umas teorias na minha cabeça aqui, mas a gente tem que conversar sobre isso em alguns outros vídeos aí mais pra frente. Eu só acho inacreditável que uma marca como a JBL, né, focada 100% em caixa de som, você não vê uma bicicleta da JBL, uma lava-roupa JBL, só vê caixa de som JBL, aí eles vão e lançam com o Bluetooth 4.2. Pelo amor de Deus, já estamos no 5.3 ou 5.4. Enfim, já falei demais, vamos lá pro unboxing. Lembrando que não tem a menor condição de usar a câmera de cima aqui, tá? Tem que ser essa daqui mesmo. Pá! Vral! Tem demência? A caixa vem bem embalada aqui, bem protegida também. Já a primeira coisa que você vê aqui é a alça, né? Mas logo em seguida já é a caixa aqui pra tu... Ih, não, rapaz, olha só. Do Neida. Botaram as proteções de isopor que saem agora. Que maravilha. Então, já temos aqui a nossa PariBox. Tem lugar aqui? Ah, tem aqui, ó. Show. Fica aí. Além do mais, aqui também... uma caixa de acessório. Pra lá. Pronto. Seguinte, vou deixar a caixa aqui pro lado só um minutinho, vamos ver o que tem aqui, né? Então temos aqui o cabo para você poder carregar a caixa, né? Que é inclusive o mesmíssimo de todos os outros cabos das linhas recentes da JBL. Seja PariBox, seja Boombox, enfim, eles colocam as fontes internamente. Aqui você tem um cabo um pouco mais leve para você levar para cima e para baixo. Além do mais, manualzinho de instrução aí para você cagar completamente. Temos aqui também, ó, o microfone que você vai usar aqui nesse tipo de caixa. Obviamente, o microfone sem fio que funciona a pilha e eles incluem aqui também a pilha para você, ó, poder economizar o seu dinheiro, né? Já que vai custar uma fortuna a caixa. Um detalhe que tinha na alça do modelo anterior, que eu não sei se a gente vai encontrar aqui, é que tinha um abridor, cara. E pra vocês verem que eu não tô zoando, eles repetiram aqui, ó, colocaram um abridor de garrafa na alça nova. Pode não parecer, mas é muito útil. Inclusive as alças da JBL, elas sempre trazem um pouco mais de qualidade pra gente, ó. Inclusive aqui já com um novo logo. Não sei se eu posso falar novo, né? Já tem um tempinho que ele tá por aí. Vocês conseguem ver ele marcado bem aqui, ó. Bem discreto também e super confortável, tá? E olha, se apegaram os detalhes aqui dessa vez. Se liga só, até, ó, PariBox eles escreveram aqui, não sei se dá pra ver, ficou bem legal, bem discreto, bacana. Tô indo lá pra braba agora, hein? Cara, não tem como. Essas novas caixas da JBL, graças a esse logo, né, e também o novo design, elas ficaram muito bonitas. Tem coisa, gente, que não dá pra negar. E como vocês que acompanham aqui o canal já conhecem, né, diversas caixas da JBL, não tem nada de tão diferente aqui. A gente vai contar com essa grade toda aqui em metal, uma construção com plástico muito resistente, um logo novo, né, que eu comentei com vocês ainda agora. Vocês conseguem inclusive ver aqui pela câmera, olha só, a distribuição, né, dos falantes aqui na parte interna. Além do mais, nas laterais, não sei se vocês viram aqui, ó, mas vamos contar também com esse logo novo. Nessa parte de trás aqui, tem uma parada interessante que eu nem cheguei a mostrar pra vocês, né, lá no modelo anterior. São, cara, essas fitas aqui, ó, pra você simplesmente colocar o seu microfone ou os seus microfones. Olha, ele fica bem preso aqui, e eu falei os seus porque se você depois quiser comprar o microfone da JBL e integrar aqui, você também pode. Geralmente eles têm desses microfones aqui à venda. Além do
mais aqui na parte de trás, vocês já conseguem ver as entradas que eu comentei com vocês, né? Pra você poder carregar a entrada USB, e eu acho que é uma auxiliar aqui, não tô conseguindo ver, mas é isso aí sim, tá? Uma entrada auxiliar se você quiser aí, de repente, plugar algum outro dispositivo fisicamente. E, cara, na parte de cima, mais uma vez, nenhuma mudança. A gente tem que conversar muito sério sobre isso aqui no futuro. Eu tô... Cara, rapaz, onde é que a JBL vai parar? É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Tudo na mesma ordem. A gente tem aqui as entradas pra você poder colocar instrumento musical, né? Algumas outras coisas via o cabo P10. O que nesse caso aqui pode ser tanto um microfone como um instrumento, tá? Vocês conseguem ver essas entradas aqui nas laterais. Além do mais, os botões que vocês já conhecem. Vocês vão ter aqui o reforço de grave, vocês vão ter play, pause, aumentar o volume e diminuir. Esses controles aqui, todos eles são para os microfones, tá? Pra você poder equalizar eles também, os instrumentos. E aqui um status de bateria, botão de ligar e desligar, e para você conseguir parear via Bluetooth. Lembrando, gente, que a proteção à prova d'água desse modelo aqui, assim como do anterior, é IPX4. E apesar dela ter um design que você poderia usar aí para flutuar no mar, você que acha que é um sereio, não vai poder brincar muito perto, tá? Porque IPX4 é proteção contra respingo. Então atenção, tá? 2 vezes mais atenção nesse caso aqui. Então deixa eu ligar essa caixa aqui, agora a gente vai testar. Já vou começar pelo microfone, né? Já que tá acessível. Caixa ligada, microfone ligado. Já vou conectar aqui no meu celular. Inclusive ela apareceu aqui até no nome, eles colocaram uma modificação. Não sei se vai aparecer aí pra vocês, ó, JBL PariBox OTG, que significa On The Go em inglês. E um ESS de Essential. Ó, com o microfone conectado, vamos... Eita! Rapaz! Tá sentindo esse tesão na minha voz? Ficou bom isso aqui, hein? Acho que eles melhoraram esse eco, na verdade. Ó, vou botar um pouquinho mais de grave, a minha voz mais grave. E voltando um pouquinho mais pra cá. Vou botar também um pouquinho aqui de agudo. É isso aí, ó. E o eco? Ó, tirei o eco que eu tava agora, tá? Ficou sem energia, ficou meio seco aqui, né? Tá sem interação, tá sem uma coisa mais épica. Mas aí, ó, pra você, quando você quiser dar um clima épico, só adiciona um eco, papai! Maravilha. Não, sério, a qualidade de áudio melhorou, tá? Porque esse eco aqui que eles colocaram... que eu tô falando no microfone? Não sei. Esse eco aqui que eles colocaram, pra mim, é reverb, que fica muito melhor que o eco, né? Que o eco, a tua voz vai e vem, o reverb, ela fica ali, ó, no ambiente, preenchendo aquela coisa mais quentinha. Que delícia. Então, vamos lá agora pro teste de som, né, rapaz? Afinal de contas, é isso que vocês gostam, né? Vocês vêm aqui só pra ver isso. Vamos lá, primeira música, vou botar aqui já em 50%. Ó. 50%, já vou de repente ativar aqui, ó, Bass Boost. Tem muita presença essa caixa. Subgrave maneiro também. Difícil é que eu não lembro muito da outra, entendeu? Desligar o Bass Boost, ó. 100. Vai certinho no subgrave, inacreditável. Olha! Como eu falei pra vocês, tá? Eu não me lembro, já tem 2 anos que eu testei a primeira caixa, eu não me lembro de ter isso tudo aqui de som. É uma presença, inclusive, eu vou chutar aqui, tá? Digna de uma Boombox 3, o que você não está esperando desse modelo. Já que a Boombox 3 vai contar com os radiadores passivos nas laterais da caixa, a gente tá esperando um pouco mais de entrega dela. E aqui, cara, o nível de presença, ele é muito parecido. Eu vou até ver aqui com qual aplicativo da JBL ela vai se conectar. De repente pelo JBL One, e já posso dizer que não, ó. Só realmente dispositivos aqui integrados à linha Wi-Fi da JBL no JBL One. Deixa eu ir pro Portable, então. Vamos ver se ele encontra aqui. Seguinte, ó, no Portable também fica aqui toda a vida procurando. A gente tem mais um aqui aplicativo, né, que a JBL só gosta de complicar a nossa vida, que é o aplicativo JBL PariBox. Vamos ver se lá eu encontro. Se eu não encontrar lá, um abraço. Inclusive, ainda não vi aqui o botão para você poder fazer a conexão TWS, apesar de, nas configurações ali, na ficha técnica, está lá marcado que você consegue conectar com outras da PariBox. Ó, achei aqui a minha JBL PariBox lá da sala, né, 750
410, mas aqui por hora não estamos encontrando nada. Aonde é que vamos parar? Mais um assunto pra gente poder tratar num outro vídeo aqui. Cara, esse vídeo, eu acho que o segundo vídeo da caixa nunca foi tão necessário. As especificações iguaizinhas do modelo anterior. Até agora, pelo menos, né? A gente vai olhar isso aí em detalhe. E sem acesso ao aplicativo, de repente, né? Pode ser só uma atualização que tá faltando, não sei. Polêmicas, amigos, polêmicas. Enquanto isso, vamos lá pro segundo teste aqui. Nesse caso, eu vou aumentar o volume ali pra mais ou menos 70, 75%. Vamos lá. Essa música é boa para ver médio, médio agudo. Bem balanceada, assim como todas da Firebox. Nada estourado, tudo muito bem no lugar. Bacana. Eu vou só manter aqui, eu vou manter o volume em 70%, eu só quero pegar aqui com uma música de teste mais antiga do canal. Só um minuto. Preciso ver como é que ela se sai aqui, pera aí. Ligar o microfone junto, vamos ver como é que fica. Alô, teste som. Que isso? Que isso? Ai, malandro! Vem! Vem! Ó! Um som completo para você, para a sua casa, para a sua família, todos cantarem no karaokê. Tô zoando, tá? Calma aí. Cara, o som tá naquela qualidade, né? Falei com vocês aqui, inclusive, durante o teste, não sei se deu pra ouvir, que tava alto pra cacete. Mas assim, qualidade Firebox, tá? Pra fazer festa tá muito bom. Inclusive, repetindo aqui, tá? Mesmo em 75%, a gente tá aqui do lado da caixa, não tô, vamos dizer, incomodado pelas frequências mais altas da caixa, né? Médio, agudo, tudo muito bem balanceado. E você consegue também, cara, perceber uma diferença clara entre um grave e um subgrave. Estão muito bem colocados aqui nesse sentido. A gente tem uma batida seca, que se vocês notaram, na primeira música aqui desse segundo teste, a gente tem uma batida muito seca ali, aí você consegue pegar um pouco mais do grave, mas logo em seguida, quando a música atinge um outro nível, ele também entrega ali o subgrave muito bem separadinho, sabe? Muito interessante isso. Porque se a gente for parar pra notar, a caixa ela não tem 3 vias de som, né? Ela tem basicamente o woofer aqui grandão e 2 tweeters. Entregando tudo assim muito bem separadinho, bem legal. Lembrando vocês aqui que eu não sou nenhum especialista em som, tá? É só a minha experiência testando caixas de som aqui já há 2, 3 anos que eu tiro essas coisas pra falar pra vocês. Outras caixas aqui que chegaram no mesmo nível dela não entregaram tanto. Eu só tenho as minhas dúvidas com relação ao modelo anterior, porque eu lembro que ela me impressionou bastante, mas eu realmente não tenho aqui o som gravado na minha memória, né? Eu não sou ouvido absoluto. Então vamos lá pro último teste em 100% e eu espero que ela entregue o melhor aqui. Vamos que vamos. De falta de grave, vamos ver se ela vai entregar aqui agora. Vou botar o Bass Boost no 2 aqui.
Ó, no máximo. Assim. Em volume máximo, eu verifiquei aqui, né? Por isso que eu apertei aqui o botão do volume para ver se realmente estava em 100%. Eu não notei tanta diferença assim de 75%. Tô sendo bem honesto com vocês aqui. Talvez tenha tido ali um aumento de potência, né? Na verdade, não é assim que fala, tá? Um aumento de frequências que já são mais altas, né? Frequências médias e agudas, que a JBL tinha o hábito de fazer no passado. Inclusive, eu acho que a antecessora dessa daqui, ela chegou a fazer também. E quando você chega ali em 75%, 80%, ela só mexe na frequência para poder te entregar, né? Eu te dá a impressão de que ela tá entregando mais potência. Foi isso que eu senti aqui no volume 100%, tá? Tô sendo bem claro aqui com vocês. Mas o som em si não é ruim. Eu tenho as minhas dúvidas se ela conseguiria, por exemplo, entregar a mesma coisa, quem sabe aí da JBL PariBox Encore. Eu realmente tô aflito aqui. Eu preciso fazer esse teste, esse comparativo com urgência. Já que esse modelo aqui ainda não chegou no Brasil e tá saindo por $320 mais ou menos, se você for comparar com a PariBox Encore, não é Essential, tá? Encore pura, que já vem com o microfone ali pra vocês, inclusive algumas outras diferenças também, mais bateria, enfim. Já fiz vídeo dela, vou deixar bem aqui no card se você tiver alguma dúvida. Mas se for pra pagar menos nesse modelo aqui, você ter a mesma qualidade lá da Encore, cara, eu não sei por que a JBL lançaria essa caixa. Mais um ponto pra gente poder conversar no próximo vídeo. Eu acho, honestamente, que a JBL tá com na cabeça. Tá loucura total esse negócio aqui. Só vamos lançar, né? Vamos lançar, jogar pras costas da rapaziada que tá com dinheiro pra gastar. Mas é o seguinte, ó, como eu falei pra vocês, esse modelo aqui ainda não está disponível no Brasil. Fiz uma pesquisa aí até a gravação desse vídeo e ainda não tinha nada por aí. Então, caso você queira comprar uma caixa que ainda não está no Brasil e você quer e tem um desejo de importar ela, eu vou recomendar a Red Delaware, que é a parceira aqui do canal e trabalha única e exclusivamente com importação. No caso, né, eles vão ser o seu endereço nos Estados Unidos. E aí, rapaziada, funciona assim, ó. Vocês têm até 60 dias de armazenamento gratuito, pode parcelar suas compras em até 12 vezes. Vocês vão ter um lugarzinho lá, um endereço para você mandar, para vocês mandarem todas as suas compras. Então, se você quiser fazer um grupamento aí de produtos para mandar tudo ao mesmo tempo, economizar no frete, tá valendo também. E tem tudo, desde que a caixa chega lá, né, seja caixa de som, seja um outro produto qualquer que você queira comprar nos Estados Unidos. Eles tiram foto, pesam lá na balancinha bonitinho para você na sua conta, para criar a conta de graça também, primeiro link aqui na descrição. E eles também têm um serviço de importação descomplicada para todos os produtos da Apple. Se você quiser comprar um iPhone, por exemplo, você não vai precisar importar ele você mesmo. Eles já vão te vender o produto aí no Brasil e vai sair com um preço bem mais baixo do que se você comprar em qualquer loja aí nacional. Vale a pena conhecer os produtos e assim, minha conclusão aqui, cara, eu não entendo realmente como que a JBL... Cara, como que eles imaginam o produto, eles colocam a situação no mercado. É claro que eu vou precisar conferir todas essas especificações aqui certinhas, comparar com o modelo anterior para ter certeza do que eu tô falando para vocês num vídeo que vai sair bem rápido aqui, cara. Se duvidar, acaba esse aqui e já gravo outro. Porque para mim, apesar de ser um produto muito bom, bem interessante, com um design novo e tudo mais, só me diz por que eles colocaram um Bluetooth 4.1. Isso não faz o menor sentido na minha cabeça. Significa, gente, uma latência maior, por exemplo, além de pouca estabilidade na conexão. Realmente, não sei lá, é isso. Se você for me perguntar sobre o som, eu já falei aqui pra vocês. Tá muito bom, tudo muito bem balanceado. Tem ali, né, a incoerência de 75% e 100%. Tá tudo bem com isso, tá? Não é a primeira caixa, nem a última que eles vão lançar com isso. Mas sim, o som tá ok. As minhas preocupações ficam mesmo, né, se eles estão tentando passar a perna aí em você na hora de te vender uma caixa. Estão aparentemente vendendo um modelo velho pra poder pagar os novos. Sei lá, tá todo mundo confuso. Tá todo mundo confuso. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link de compra bem aqui embaixo. Quando ela estiver disponível no Brasil, o link já vai estar funcionando, então clica nele aí se aparecer para você, porque já está disponível em território nacional. Vou também deixar o link para você comprar na Amazon americana. Se você tiver dúvidas, né, sobre como você faz para importar, eu vou deixar um vídeo bem aqui no card te contando todos os detalhes. No mais, fica aqui o meu grande abraço, um beijo para vocês, até o próximo vídeo, valeu e tchau!